eu vou pontuar algumas passagens dos processos de representação tridimensional, sabendo-se que a perspectiva surgiu no Renascimento, o que aconteceu antes do Renascimento, antes da perspectiva, foram aquelas tentativas de representação tridimensional que eu digo que são efeitos tridimensionais, né? Usando o processo da bidimensionalidade. No período pré-histórico, nós temos as representações em caverna. Por que em caverna? Porque eram lugares protegidos do raio de luz, que segundo eles admitiam, e que é verdade, que o sol, o raio do sol, o raio de luz, ela provoca uma deformação, até uma deformação nas representações das figuras. Daí elas foram representadas em cavernas de superfície rugosa e que tinham como característica a figura do bisão em primeiro plano, não existiam outras superposições de plano, e a figura humana simplificada em forma de palito. Não tinham essa presença nas composições das figuras pré-históricas. No Egito, você tinha já uma representação de figuras humanas, o destaque do faraó, sempre figura em primeiro, segundo plano, terceiro plano. Figura primeiro plano sempre maior, que era do faraó. Segundo plano, tinha a representação do clero, da administração, e as figuras em terceiro plano, sempre dos escravos menores, em tamanhos menores. Existia a seguinte representação da bidimensionalidade, que era a superposição e a sobreposição de figuras. Sobreposição é quando existe uma figura montada sobre a outra, e a superposição, figuras afastadas uma das outras, mas sempre com a ideia de bidimensionalidade. Eles tinham uma dificuldade na representação, apareceram outros problemas durante esse processo, na primeira, segunda, terceira dinastia egípcia, que eram os escursos. O que é o escurso? Se você olha por trás de uma figura, um cavalo, por exemplo, você vê o traseiro da figura, a cabeça do cavalo e o pescoço do cavalo, mas não vê a parte intermediária dela. Então essas figuras bidimensionais, elas tinham esses problemas de ter uma sobreposição de uma parte com relação ao todo. E isso aconteceu muito tempo nas dinastias, na primeira, segunda e terceira dinastia egípcia. O que é que causa o espaço? Quando você faz a sobreposição, a superposição dessas figuras, você cria um certo espaço, um D, que eu chamo de D1, D2, entre essas figuras, de modo que elas tinham uma sobreposição entre as figuras, mas criam um certo espaço entre elas. Bem, no período greco-romano, o que acontece é o seguinte: a existência de painéis no fundo da composição, em que eles complementavam com as cenas teatrais em anfiteatros, teatros ao ar livre, essas composições. Então se admitia, por exemplo, painéis em fundo para a representação de cenas teatrais. Outra característica é a existência de Euclides. Euclides foi um geômetra grego e foi o primeiro a representar o efeito da luz sobre as figuras, sobre os sólidos, sobre sombra. Ele denominou de óptica os tratados de sombra de Euclides. Em Roma, as figuras humanas eram representadas de uma forma desproporcional muito grande na composição.
E claro que, sendo essas figuras bidimensionais, ainda bidimensionais, mas de uma qualidade melhor com relação ao período egípcio. E também uma outra característica é a presença de elementos arquitetônicos na composição. Então vocês veem, por exemplo, na composição frisos, portas e pilares. Bem, no período bizantino, assim como no período da Idade Média até uma grande parte do Renascimento, existiu a influência da Igreja. A Igreja interferiu em tudo, até mesmo na arte, até mesmo na forma como representar as imagens de santos, que geralmente eram santos com um rosto de proporções imensas. Eram feitas em superfície de madeira. Eles eram grandes representantes, grandes estudiosos de vitrô e de mosaico. Bom, no período da Idade Média, que também existiu a influência da Igreja, eles já tentavam representar em 3 dimensões melhor, claro, que nos outros períodos. Você via, por exemplo, as representações de superposições de vários planos. E as figuras, por exemplo, desproporcionais, claro que o clero tinha um destaque na composição muito grande, quase que figura batendo no teto do ambiente, né? Mas que existia o que a gente chamava de representação de perspectiva invertida. O que é isso? Repare que todas as representações de perspectiva que a gente faz no dia de hoje, existe o que a gente chama de pão de fuga, figuras. Por exemplo, imagine um cubo sendo representado com a conicidade indo para um ponto, mas já a perspectiva invertida, o pão de fuga, vem em direção ao observador. É aí que a gente chama de perspectiva invertida, né? E então as representações de prédios eram todas deformadas, pontos de fugas aleatórios, e muitos deles, por exemplo, com ponto de fuga invertido, né, em direção ao observador. Então, a tentativa de representação do terreno quase que se consegue representar em perspectiva, mas que a perspectiva realmente surgiu foi no Renascimento, que é o outro período que eu vou explicar daqui a pouco.